galerinha, hoje dia 24 de maio às 13 horas. Eu nem sei que dia da semana é dia 24 de maio. E 13 horas certamente não é um horário que vocês estão acostumados a ver vídeo por aqui. Mas eu tô com um lançamento que é o TicWatch Pro 5. Tá bem aqui, ó, se a câmera focar. Foca! Aê! Olha aí, ó, lindo demais. Esse vídeo aqui tá sendo postado no dia e horário do lançamento desse novo relógio aqui. E não se engane, tá? Porque sim, apesar de ter um no meu pulso, a gente vai ter um unboxing bem aqui. Eu só precisava, né, abrir um outro relógio idêntico a esse daqui pra já poder ir testando as funções antes mesmo de gravar o vídeo. Mas vocês não vão perder a experiência do unboxing, vem comigo. Eu já vou avisando logo que com relação às especificações técnicas, tudo que tá escrito aqui na caixa, que geralmente eu leio pra vocês, eu vou mostrar bem aqui no vídeo, fica bem mais interessante, né? Então, sem mais enrolação, vamos lá pro unboxing dessa criança. O som saiu estourado com certeza. Escuta o que eu tô falando, rapaz. Uma hora eu vou quebrar esse negócio aqui. Ah, meu pai. Corte rápido. O unboxing é muito parecido do que eu já fiz aqui do TicWatch 3, da versão GPS. A gente vai contar aqui com uma caixa bem minimalista, onde vai ter basicamente ali realmente o essencial para você conseguir usar o seu relógio, né? Então tá aqui o nosso modelo Pro 5, que vai vir unicamente, pelo que eu entendi, nessa cor aqui, que é uma cor mais escura, né? Que eles chamaram de Obsidian. Já eu vou dar um 360 com vocês nos detalhes aqui sobre esse acabamento e os botões que tem. Na verdade são só dois, né? Mas eles são bem úteis. E além do mais, rolou um mega upgrade com essa Digital Crown aqui, né? Muito parecido do que a gente vê em outros relógios aí da concorrência. Além do mais, aqui dentro da caixa você vai contar com o carregador. Deixa eu tirar aqui pra vocês, olha só. A gente vai ter um lado USB-A, poderia ser USB-C, mas beleza, né? Tá tudo certo, já vou explicar pra vocês por quê. E nesse outro lado aqui vocês vão ter simplesmente um conector que vai ser magnético, ó. Vocês vão poder carregar o seu relógio aqui, como vocês fazem aí, como vocês veem, na verdade, né, do Apple Watch, que fica bem aqui embaixo, mas nesse lado aqui, só na lateral direita, você vai conseguir conectar aqui magneticamente. É tecnologia demais. Então, além disso, você vai contar aqui com uma outra caixinha, né, que vai vir com um guia de início rápido e também com mais opções aqui com relação à sua garantia. E no início rápido, cara, eles realmente não esconderam informação não, ó. Tá tudo aqui, rapaz. O negócio é gigante, cheio de coisa aqui pra você ler aí no banheiro, no caso de acabar a sua bateria do celular. É isso aí, ó. Quem não lê rótulo de shampoo, lê manual de instrução ou guia de início rápido. Então é isso aí. Depois de fazer o seu unboxing, pra você ativar o seu TicWatch, você vai simplesmente tirar aqui esse plástico e pressionar o botão aqui de cima para ele ligar pela primeira vez. A primeira configuração desse relógio aqui, gente, ela é muito fácil e bem intuitiva. Vocês vão baixar o aplicativo que a marca vai disponibilizar para vocês, que eu vou mostrar aqui já. Vai conectar o relógio no Bluetooth do seu celular e o restante vai acontecendo basicamente aí, né, no passo a passo, bem comum para qualquer ativação de primeiro dispositivo que você compra aí. Com relação ao acabamento, as tiras aqui vão ser uma borracha que é bem confortável, não incomoda nada aqui no pulso, fica bem bonito, inclusive fica bem ajustado, sabe? Apesar da tela do relógio aqui ser grande, né, ele fica muito bem aqui no pulso. Toda essa parte aqui do relógio vai ser em alumínio, com algumas partes aqui em plástico, mas grande maioria vai ser mesmo aí num alumínio bem resistente. E além do mais, essa tela que vocês estão vendo aqui é uma tela em OLED com Dual Display. Já entro no detalhe com vocês porque é bem importante essa parte do Dual Display. Aqui na tela ele só tá pedindo para poder conectar com o celular, mas como eu já tenho esse modelo aqui, a gente vai continuar a partir daqui, que é bem mais rápido. Eu já vou entrar no assunto com vocês sobre o Wear OS aqui da Google, porque foi uma polêmica no modelo que eu já fiz o review dele, que eles resolveram nesse modelo mais novo aqui. E de toda forma, como esse vídeo aqui tá sendo gravado muitos dias antes do lançamento oficial, eu ainda não consegui conectar aqui com o Wear OS, principalmente pelo fato dele estar no 3.5. Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente como que vai ser dentro do aplicativo da Mobvoi. E acessando aqui esse aplicativo da Mobvoi que eles mandaram para poder instalar, a gente vai ter acesso a algumas configurações básicas do relógio, estatísticas, além da sua própria conta aqui para você poder configurar alguma coisa, né? Mas fora essa etapa de unboxing aqui, primeira configuração, a gente tem que falar das especificações técnicas desse relógio que estão sensacionais. E a primeira delas, que eu já dei um spoiler para vocês aqui, é o fato desse sistema operacional aqui ser o Wear OS 3.5, cara. Isso porque no vídeo do TicWatch 3 que eu fiz aqui para vocês, uma galera reclamou, e eu vou dar assim razão para essas pessoas, né, que o sistema não estava atualizando naquele modelo mais antigo. É óbvio que esse sistema desatualizado não prejudicava em nada toda a performance que ele se propôs a entregar naquele, que eles propuseram a entregar naquele modelo lá. Ficou difícil português aqui, né? Mas basicamente o que eu quero dizer, apesar de você não conseguir atualizar o modelo antigo, ele ainda ia te entregar uma performance e tudo que ele propunha para você até então. E nesse caso aqui ele vai entregar tudo que a nova versão de software promete, além, é claro, né, de toda uma parte de design, de funções e tudo mais, que tá bem legal. Sem falar, é claro, na quantidade de novos mostradores que vocês têm
têm acesso também podem baixar ali pelo Google Play direto no seu relógio ou no seu celular. O processador que vai ser usado aqui vai ser o Qualcomm Snapdragon W5 de geração 1. E em comparação com o Snapdragon Wear 4100, se eu não me engano, essa nova versão vai vir com um ganho de 2 vezes mais performance, incluindo um modo de hibernação que vai ter ali uma influência muito grande no tempo de duração de bateria. E eu vou falar pra vocês que é uma bateria que, se seu anterior, né, de 2 modelos atrás já era fantástica, essa daqui colocou um prego nessa parada que, rapaz, tá um negócio incrível. Isso sem falar do fato desse novo processador trazer uma nova memória RAM DDR4 e também, ó, tá aqui na minha colinha, 2 vezes mais features, incluindo, né, o caso que é mais importante que eu separei pra vocês, o Bluetooth 5.3, caso você tenha um celular que também tenha Bluetooth 5.3. Senão ele vai funcionar ali de acordo com o Bluetooth do seu celular. Se eu não me engano, nem o iPhone 14 tem 5.3, eu acho que é 5.0, se eu não me engano, um negócio desse assim. Mas também não custa nada você saber que o negócio tá atualizado, né? Aí não tem como vocês reclamarem de jeito nenhum. Eu comentei no início do vídeo que você vai ter um Dual Display aqui. Isso porque você tem esse modo aqui, que é um modo de super economia. Eles chamaram isso, cara, de Ultra Low Power Display. Extremely English. E o que vai acontecer é que esse modo aqui vai te permitir alcançar até 80 horas de bateria. 80 horas. 80 horas. É um negócio de maluco, né? E se você sair desse modo e vir aqui pro modo essencial, você vai ter até 45 dias. Rapaz, 80 horas ou 45 dias. Tu quer mais o quê? Fora isso, você também vai contar com medidor de batimentos cardíacos. Ele também vai vir com um barômetro. Caso você pratique aí esportes em montanhas e trilhas e tudo mais, você vai conseguir ali verificar o nível de pressão atmosférica, a altitude e também usar o GPS. Ele também vai contar com o modo de carga rápida. Lembra que eu falei pra vocês que, pô, não vinha com o carregador USB-C, USB-A? Cara, pouco importa. Porque com esse modo de carga rápida, ele vai conseguir chegar a 65%, é isso, ó, 65% de bateria em 30 minutos ali, né, carregando. Só alegria, né? Não tem como reclamar mais uma vez. Eu já tinha dado também um spoiler lá no início do vídeo que esse novo botão aqui, que eles chamam de Digital Crown, que você encontra em outros modelos de smartwatch também, adicionava novas funções aqui pra ele. Além do mais, também vai rolar um retorno tátil aqui, né? Dependendo do que você for fazer, ele vai meio que gerar uma vibração ali no seu dedinho. Olha só que delícia. Ele também vem com a função de controle de sono e estresse pra você que vive aí, ó, dias turbulentos no seu trabalho, que a gente trabalha pra ganhar dinheiro, né? A gente não trabalha pelo prazer, porque isso é muito difícil. O importante é o funcionário. E uma noite de sono bem dormida, gente, tem uma influência muito grande no seu dia, tá? Então qualquer smartwatch que faça isso, que tenha essa função, vai ser muito bem-vindo. Você também vai conseguir fazer mergulhos de até 50 metros de profundidade. Então pra galera aí que gosta de fazer mergulho e tá procurando um relógio que resista a isso, tá show de bola. Agora, pra você usar embaixo d'água é outra coisa, tá? Não confundam as funções aqui da parada. Ele vai resistir, não necessariamente vai ter acesso. Ou vai te dar acesso. O português tá complicado hoje. E pra finalizar aqui as features, você também vai ter acesso a mais de 100 modos de reconhecimentos de exercícios diferentes. Olha aí, ó. A dicção agora foi perfeita. Rapaz, tá ficando bom, hein? Não importa o que você vai fazer, tá? Você vai jogar bola, natação, squash, ping-pong, qualquer parada, irmão. Tu vai conseguir reconhecer ali, ele vai ter esses modos, ele vai conseguir reconhecer aquilo que você tá praticando como exercício, também calcular as calorias que você vai estar queimando aí, os passos que você tá dando, enfim, por aí vai. Agora vamos lá, com relação aos mostradores, tem várias opções e como eu disse, você pode baixar aí o que você quiser, além também de conseguir personalizar as cores de exibição. Você pode vir bem aqui, ó, nessa canetinha que tem aqui embaixo, você consegue mudar a cor aqui do seu mostrador com certa facilidade. Só que uma outra função que veio para esse segundo mostrador aqui, que é do modo de baixa energia, é que você pode usar o Digital Crown aqui para ter acesso a outras funções. Deixa eu acender aqui. Acende, rapaz. Acende, meu filho. Aí, ó. Foi. Show de bola. Mas o lance é que se você rolar aqui, ó, a coroa, cara, tu vai ter acesso a outras informações, como cronômetro, timer, enfim, outras paradinhas aí que você vai ter acesso como se você tivesse num relógio comum. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas você também vai conseguir ver os seus batimentos cardíacos mesmo na tela de economia de energia. O que a gente não conseguia acessar antes, né? Você tem que desbloquear aqui o relógio, entre muitas aspas, você tem que desbloquear, né? Que se tu botar uma senha que você não é burro. Mas aí tu desbloqueava o seu relógio, ia lá no medidor de batimentos, ou colocava um atalho e aí sim você tinha acesso a essa informação. E aqui na tela bloqueada em baixa energia, você vai ter acesso à mesma coisa. Maravilha, obrigado Google. Ele também vai te dar acesso a uma função que tá bem aqui no menu, mas você também pode colocar um atalho, que é o que eles chamaram de medição com um toque. A partir do momento que você executa essa função aqui, ele vai te dar, cara, uma lista de resultados ali, de parâmetros que ele vai conseguir verificar no seu corpo. Eu coloquei aqui na minha colinha o que ele vai te dar como informação praticamente instantânea
instantânea, ele vai fazer a medida ali naquele momento e vai te dar esse resumo. A gente vai ter batimentos cardíacos, nível de oxigênio, frequência respiratória, estresse e a saúde cardíaca. Então ele vai precisar ali ter alguns dados, né? Um estudo que tem que ser feito com uma análise ali durante, sei lá, uns 2 dias ou até uma semana, por aí vai, eles vão conseguir te dar também acesso à saúde cardíaca aí do seu coraçãozinho, né? Se você estiver apaixonado, ó, pode ficar tranquilo. Se você for corno também, você pode ter um controle do seu estresse aí, ó. Você não vai ter um infarto. É claro que aqui vocês também vão ter acesso à Play Store, não só para mostradores, mas também para ter acesso a mais aplicativos. Então você pode ir lá e baixar aquele lance da câmera que eu falei com vocês, né? Que dá acesso à câmera do seu Android. Eu já mostrei isso no vídeo passado. Bota cenas aí, Will. Mas para resumir aqui, é um aplicativo que permite você controlar a câmera do seu celular à distância. Ou seja, colocou o celular no tripé, acionou o aplicativo, bate a sua foto aí com tranquilidade. Até, meu irmão, sei lá, uns 10 metros de distância. Aí, ó, fotos. Sem você precisar fazer aí 100 metros rasos daquele contador que só tem até 10 segundos, eu acho. Tá aí, ó, maravilha. Eu quase acabei esquecendo aqui os gestos que você vai ter nesse sistema, porque além de você puxar de cima para baixo para ter acesso à central de controle, que vai aqui, né, ter atalhos para você pro Wi-Fi, pro não perturbe, pro modo avião e etc. Se você puxar de baixo para cima, vai continuar tendo acesso ali às suas notificações, o que eu, cara, não acho muito legal. Eu preferia que fosse o contrário, né? Mas aí é a Google que decide, não é a Mobvoi, né? Então nada a ver com eles. Só que o grande lance é que agora você não precisa mais arrastar de cima para baixo nem de baixo para cima. Você pode simplesmente, ó, arrastar aqui o Digital Crown. Cadê? Você sai do menu aqui, arrastou de cima para baixo, ele traz a central de notificações. Arrastou de baixo para cima, você vai ter ali acesso às suas notificações. Na parte dos gestos de esquerda para direita e da direita para esquerda, você vai ter acesso às mesmas informações, tá? Meteorologia, o resumo de exercícios do seu dia, aqui os seus batimentos cardíacos que estão travados, né? Porque eu tirei o relógio. Mas pro lado aqui vamos ter, olha só, calendário, vamos ter um cronômetro, modo de cronômetro rápido aqui pra você, ó. Se você puxar de volta, você vai simplesmente voltar para as mesmas funções. Esse botão de cima aqui, ele vai servir nessa, tipo assim, no sistema de base, né? Porque você pode configurar isso depois. Se você apertar ele, você vai ter acesso aos aplicativos que você abriu recentemente. Então vai funcionar mais como um botão de atalho. Com relação aos modos de bateria, né, que eu falei pra vocês aqui, que você pode chegar a até 80 horas ali, né, com o seu relógio funcionando, dependendo do modo que você vai estar usando ele. Se você quiser chegar às 80 horas, o ideal é que você use só o display ali, né, o ultra low, sei lá o que display, deixar ele ali no modo bem econômico. Agora, para você ter uma bateria ali que vai conseguir chegar o mais próximo possível dessas 80 horas, de repente ele, sei lá, umas 50, 40 horas, dependendo do seu uso diário, né, porque maior o seu uso, menos bateria você tem. Mas o que você pode fazer é programar esses modos de economia para eles entrarem em determinados momentos do seu dia. Eu não sei se o relógio pode fazer isso sozinho, tá? Vou admitir para vocês. Mas eu sei que vocês podem programar isso. Então, se você, sei lá, sabe que não vai estar usando o relógio entre meia-noite e 6 horas da manhã, ele entra nesse modo sozinho de economia e no dia seguinte você perde o quê? Sei lá, uns 2% por aí. Então, tudo isso pode ser perfeitamente programável por você aí, meu neném. Você também vai conseguir não só receber chamadas, como também fazer chamadas direto do seu relógio usando o alto-falante que tem aqui para poder conversar com a pessoa, né? O alto-falante e os microfones. Controle de fone de ouvido também de outros dispositivos Bluetooth, vocês também vão ter acesso, como em vários outros smartwatches, tá? Não vai ficar para trás em nenhum desses aspectos. E uma coisa que eu acho super interessante, mas isso é porque eu moro fora, né? Se você mora fora ou também tem, sei lá, se você precisa lidar muito com uma tradução instantânea, você pode baixar ali o aplicativo, Google Tradutor ou qualquer um que seja para fazer uma tradução simultânea, ou seja, enquanto você está falando, outra pessoa vai ter a tradução, enquanto ela estiver falando, você também vai ter a tradução. Isso aí, falei rápido, né? Mas tô nem aí, tá aí. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Um abraço. Mas é isso aí, é o tipo de vantagem que você também vai encontrar, além de várias outras coisas, né? Milhões de possibilidades graças à Play Store. Isso também, como eu falei, é um alinhamento com a concorrência, porque o desempenho dele pode ser perfeitamente superior a outros modelos. Agora vamos lá, rapaz. Quanto que vai estar custando essa brincadeira aí? Hoje, na data de lançamento, ele vai estar saindo por R$ 2.100. Se você me perguntar a minha opinião, eu acho que o preço pode sim estar um pouco elevado. Ao mesmo tempo que eu também sei que esse modelo aqui, ele está perfeitamente alinhado com tudo que você vai encontrar em diversos outros smartwatches da concorrência. E funções, cara, que vão pertencer a smartwatches de marcas maiores, tá? E tô falando ali de Samsung, tá? Não tô falando de outras marcas aí que a gente consegue encontrar smartwatch, ó, à torta direita no AliExpress. Não é esse aqui o caso. A gente tá falando de um relógio que vai entregar muita coisa que a gente vê em marcas de luxo, até mesmo, sei lá, eu uso aqui no meu dia a dia o Apple Watch. Mas isso é porque, gente, o meu ecossistema, ele tá todo alinhado a isso. Eu também tenho aqui o Android, né, que vocês viram no início do vídeo, eu tenho o Google Pixel 6 Pro, se eu não me engano, esse modelo aqui. E eu sei que a maioria de vocês aí usa Android também. Então eu preciso mostrar um modelo que seja mais compatível, porque você jamais vai comprar um Apple Watch se você tiver Android. Não faz o menor sentido.
pedido. E aqui a gente tem um relógio que é perfeitamente compatível com isso, que tá com um preço que vai estar alinhado ali no mercado, mas se você quiser esperar alguma promoção também tá show de bola, aí vai do que você preferir. Mas é isso, né? Realmente vai de uma decisão aí de cada um de vocês. Caso vocês queiram comprar esse relógio aqui, dá uma forcinha pro canal, o link, cara, pra você adquirir esse modelo vai estar bem aqui na descrição. É o link oficial da loja, então vocês não precisam ter medo de comprar. E com relação à taxação, vocês sabem melhor do que eu que tá impossível dar uma opinião com o negócio, tá hoje em dia tá uma bagunça isso daí. Então não vai ser um assunto que eu vou abordar nesse vídeo aqui, em praticamente nenhum outro vídeo que não seja especificamente sobre esse assunto. Ainda não gravei, tô devendo, tá? Eu sei. Calma, neném, vai sair. E o que fica aqui é o meu agradecimento à Mobvoi por ter dado essa moral pro canal, né, de ter mandado o produto pra cá antes mesmo do lançamento, um produto que é bem qualitativo, que teve ali as minhas críticas com relação um pouquinho ao preço. Eu acho que dá pra você esperar uma promoção pra poder adquirir o seu, mas se você acredita que realmente ele vai de encontro ali com as suas expectativas que você teria com algum outro modelo que de repente pode ser mais caro, cara, manda ver, isso aí vai de você, falou? No mais é isso, se você quiser largar o seu like nesse vídeo, fica à vontade, pode deixar também um comentário aqui, cara, se você achar que esse vídeo merece, olha aí, ó, me ajudar no engajamento não custa nada, falou? Então, né, por favor, tem aí, leva um comentário aí, o negócio aí, fala, pô, tá bonitão, hein, pô, obrigado. Não estou com a camisa do Vasco, mas tô aqui, ó, com o manto oclado. E é isso, meu neném. No mais, fica aqui aquele meu muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a comprar esse modelo aqui, ou não, né? Porque tá tudo aí, tá tudo certo, somos todo mundo na amizade. Vou deixando aqui o meu beijo no seu coração, valeu e até o próximo vídeo. Vocês sabem onde é que tá a dificuldade de fazer um vídeo assim? Tá em quando você usa um outro ecossistema. E quando você vem, foi o caso lá do TicWatch 3, tá? Que era a mesma parada. Você vai pegar igualmente o modelo 5 e você vai, cara, ter um espelho de coisas que você já tem no seu relógio, que é tipo 5, 10 vezes mais caro. Tá ligado? E aí como que você não recomenda, sacou? Porque na minha visão a recomendação ela é praticamente instantânea. O grande lance que fica é um alinhamento no nível do preço com a concorrência, não é nas funções que ele tem, porque eu sei que vários outros relógios vão trazer algumas funções sim, outras não, outras que vão responder a determinado público, outras que não vão, mas assim, não tá tão longe do que a gente espera, né? E com relação ao uso, cara, realmente eu não tenho, tipo, eu tenho zero crítica pra fazer. Vou falar o que pra vocês? Tem tudo e funciona muito bem, funciona o medidor de batimento, vai funcionar ali pra você poder praticar o seu esporte, tendo ali as suas estatísticas e tudo mais. Então como que eu não vou recomendar pra vocês, sacou? Pra mim, funciona. E é isso. E se você gostou desse vídeo e não deixou o like, mas ficou aqui no pós-crédito, porra, você é um vacilão, hein? Aí eu fico triste contigo. Não custa nada. Deposita aí seu likezinho, bebê. Na moral, por favor. Valeu, mais um beijo no seu coração. Valeu, até a próxima. Fui.